Então, professores, vamos refletir um pouco acerca dos conceitos de multiletramento e multimodalidade? Então, nós temos aqui uma convidada especial, a professora Ivana, está aqui conosco, para a gente fazer um diálogo bem descontraído e vamos falar acerca desses dois conceitos, né, professora Ivana? Pois é, Tati, foi muita novidade ultimamente, né, com Sim. a BNCC, antes da pandemia, né, e depois o referencial curricular amazonense, as propostas curriculares pedagógicas, paralelo a isso, todo o novo ensino médio, mas, a meu ver, são mudanças para o melhor. Com certeza, a BNCC ela traz nos seus textos, né, ela já traz essa questão da abordagem, da necessidade da gente abordar justamente esses conceitos, né, na área de linguagens, por exemplo. Então, essa abordagem dos textos multimodais, da questão do multiletramento, porque nosso aluno está inserido nesse contexto. Né? Então, nós não temos mais só um tipo de linguagem, nós temos muitas linguagens nesse contexto que ele vive. Nossa, parece complicado, né, Tati? Mas tu sabe que nem tanto. Nós, professores na sala de aula, nós professores, a gente já trabalha isso, na verdade, né? A gente já pratica essa múltipla linguagem, já convida, já oferece isso e traz para a escola muitas estratégias que trabalham isso. E às vezes a gente não se dá conta que isso é a multimodalidade, essa oferta que a gente traz, né? Ah, eu já trabalhei com os meus alunos na sala de aula, infográficos, olha que legal. Podcasts. Isso Sim, é multimodalidade? Com certeza. Então, isso são elementos, né, que unem vários tipos de linguagens. Então, o texto não é o único, vamos dizer assim, não é a única linguagem de comunicação, vamos dizer assim, que a gente usa, né? Na minha época a gente estudava muito só com texto. Eu nunca lembro de ter feito nada diferente uma filmagem, na minha sala, né? Nos anos 80, 90. Não, então, realmente. E para fazer esse infográfico, eu lembro que eu precisei chamar o professor de artes para ele falar sobre cores para os meus alunos, né? Combinação de cores, contrastes. Olha só. E precisei até do professor de matemática para vir explicar sobre as áreas, porque no infográfico não pode ficar uma parte muito grande, outra muito pequena, tinha que ter uma simetria. Né? E aí, ao final, foi bem legal, porque teve diferentes infográficos, alguns bem coloridos, outros mais monocromáticos. Sim. E foi bem legal, mas eu não sabia que isso era trabalhar multimodalidade. Sim, e aí você fez ainda mais, você convidou as outras áreas para dialogarem, os outros componentes curriculares, né? Nessa possibilidade interdisciplinar que também é um pressuposto que a base traz. Então, essa de conversar com as áreas, que era uma grande dificuldade até do professor, né? Ele se encontrava só ele, solitário, no seu componente curricular, mas agora ele tem essa possibilidade. Num trabalho que você trouxe essa multimodalidade, você conseguiu abraçar isso, né? E aí o aluno tem essa possibilidade. O que vocês fizeram com o infográfico? Vocês publicaram, vocês... Eles publicaram nas redes sociais deles e do resultado, meio que da conclusão daquela informação que tinha ali, eles criaram podcasts também. Então filmaram na sala mesmo, com o celular que tinha, e depois, que não precisa da internet mesmo, né? E aí depois, quando eles conseguiram internet em casa ou em outro lugar, aí eles subiram para os aplicativos de podcast também. Então, veja só, olha essa possibilidade. Você conseguiu realmente pôr em prática, materializar esses aspectos que a base pede para serem abordados, né? Então, vejam só, é dar possibilidade para o aluno. Você colocou ele na centralidade do processo. Ele foi o produtor, ele foi o construtor do conhecimento dele. Você orientou, você mediou, né? E ele participou ativamente. Lembra das metodologias ativas? Então, ele participou ativamente disso tudo, né? Essa é a pegada do novo ensino médio, né? Que o aluno esteja dentro do processo, que ele participe, que ele reflita, né? Que ele construa e que ele pense, que ele pergunte, né? Porque a gente precisa problematizar isso aí. Isso aí te dá pano para manga, né? Você fez o infográfico, mas eu tenho podcast, eu tenho os gráficos que são trabalhados, né? Eu tenho, sei lá, as curta-metragens, né? Que envolvem som, movimento, cores, linguagem verbal, linguagem não verbal. Quer dizer, olha essa gama de... E a gente já faz isso, nós professores já fazemos isso, né? Alguns aspectos dos textos multimodais e o multiletramento, a gente precisa entender, né? Então, por exemplo, temos alguns questionamentos que nos fazem refletir. Por exemplo, o que caracteriza, né, o multiletramento? O multiletramento, ele justamente vai se caracterizar pelo fato dele
abraçar diversas linguagens. Então, eu não tenho mais só um único tipo de linguagem, né? Então, ele vai trazer outras linguagens, isso com o advento da tecnologia, né? Então, o nosso jovem ele é cercado por uma gama de elementos com os quais ele interage e se comunica. Então, é uma das características fortes do multiletramento. E como é que funciona esse multiletramento, né? Então, ele funciona justamente para objetivar, para facilitar essa comunicação, né? Para trazer mais vida à comunicação. E essa comunicação que nos permite, com as várias ferramentas, os vários elementos, que é do contexto e da vivência do nosso aluno, são elementos que nós trazemos para o nosso fazer pedagógico, e a gente vai se valer disso, porque são elementos que ele conhece, que ele interage, né, que é da vivência e do contexto dele. Então, a gente traz esses elementos para a nossa aula, né, para a nossa prática, e com esses elementos, a gente consegue trabalhar objetos de conhecimento de forma mais interativa, né, mais focada, o aluno trazendo as suas vivências, de repente a gente consegue entender melhor como ele aprende, né? E aí nós temos também, falando de pedagogia, já a pedagogia do multiletramento, né? Então, Roxana Rojo, ela fala muito da pedagogia do multiletramento, justamente não só ofertar ao aluno esse aprendizado, digamos assim, tradicional, mas ofertar elementos que ele vá engajar-se, né? Que ele já conhece, que é do contexto dele. Então, com toda as linguagens, né, que aparecem aí, o som, as cores, enfim, as imagens, né? Então, a gente já tem esse contexto, né, que o aluno vivencia, e de repente a gente está trazendo isso para a nossa prática. Facilita até, né, o nosso ensino e aprendizagem. Por quê? Porque são contextos que o nosso aluno conhece, e a gente traz isso para materializar isso na sala de aula, não é verdade? Então, como é que se faz essa pedagogia de multiletramento? Justamente trazendo eles, né, trazendo e considerando isso também no fazer pedagógico, né? Trazendo esses elementos para a nossa prática, né? Porque com esse contexto de internet, né, de conectividade, de mundo globalizado, as informações estão aí, a gente traz tudo isso para sistematizar e transformar isso num conhecimento de forma mais, digamos assim, mais gostosa, mais prazerosa, né? Que são elementos que o nosso aluno conhece. Então, a prática da pedagogia do multiletramento é trazer esses elementos para materializá-los aqui na nossa sala de aula, junto com o nosso aluno, sendo ele também construindo junto o conhecimento, né? Sistematizando. Então, a nossa aula fica muito mais interativa. E aí nós temos os gêneros textuais, né? E a multimodalidade. Então, vejam só, quando nós falamos em gêneros textuais, nós falamos num leque muito grande de tipologias, né? E aí a gente traz esses elementos também para conversar, para trabalhar na sala de aula. Nós temos muitos elementos e muitos tipos de gêneros textuais que fazem parte, né, desse contexto multimodal, né? Um podcast, né, são elementos multimodais. Existem aí, vemos, né, elementos multimodais, no curta-metragem, no teatro, quando o movimento do corpo, que também é o tipo de linguagem, né? Então, vejam só, nós não temos só aquele texto seco, aquele texto, né, que o professor faz a leitura na sala de aula, mas nós damos vida àquele texto, né, se valendo de outros elementos que estão aí no contexto do nosso aluno, no contexto de vida, e são justamente esses textos que ele vai se deparar
na sociedade, né, no contexto social. E ele precisa entender como funciona, ele precisa entender em que momento isso vai fazer sentido para a sua vida, né, para o seu fazer, seja profissional, pessoal, enfim. Então, é nessa pegada que a gente precisa tratar esses elementos da multimodalidade, né, trazer isso ao nosso favor, para que nossa aula e nosso fazer pedagógico se torne mais leve, mais fácil, né, mais prazeroso para o nosso aluno. Nessa nova realidade dos textos multimodais, da multimodalidade, onde nós vemos imagens, sons, cores, e momentos em que a palavra e a imagem meio que se confundem, né? Então, a imagem a palavra inserida da imagem, ora a palavra ao redor da imagem, intercalado com a imagem. Então, há momentos em que a gente não consegue mais separar a palavra de imagens, como, por exemplo, nos poemas visuais. Então, os poemas visuais, eles são poemas curtos, de expressão artística, literária, trazem poucas palavras, entretanto, eles dão forma a uma imagem. Então, essa imagem, ela tem muita representatividade para o poema. Então, o autor de poemas visuais, poemas concretos, eles traduzem muito, tanto pelas palavras, como também pelas imagens. Mas antes de falar do poemas visuais, vamos revisitar um pouquinho o poema A Porta, de Vinícius de Moraes. A porta. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz a mim bem me importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu. Como nós vimos aí o poema A Porta, trata-se de uma obra literária que pertence ao gênero poesia. Então, essa apresentação, ela pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa, né? Com a finalidade de manifestar sentimentos, emoções. Então, o poema é tudo aquilo que a gente pretende transmitir de sentimento. Então, ele vai fazer parte da literatura. Então, é algo que podemos fazer com que o outro possa manifestar esse sentimento através de uma escrita. Tá? Então, nessa estrutura do poema A Porta, né, nós vemos aqui que é o poema de Vinícius de Moraes e tem uma estrutura própria, né, que tem a narrativa, né, escrita, como funcionam as rimas dentro do poema, e aí nós vemos, né, que eles estão escritos em versos, e um conjunto de versos forma o estrofe. Aí nós temos as rimas, né, aí nós temos namorado, prazenteira, cozinheira, supetão, capitão. Então aí nós temos elementos de um poema, certo? Então, essa leitura do poema de Vinícius de Moraes, que nos mostra esses elementos que são próprios da poesia, com rimas e estrofes, ele difere um pouco do que é proposto por um poema visual. Aí nós podemos ver o poema Lixo, de Augusto de Campos. Então, nesse poema, várias palavras luxo o autor usou para escrever a palavra lixo, certo? Então, aí nós temos também, além de um poema, né? Aliás, além das palavras, nós temos a imagem do poema. Ele me mostra a imagem. Vejam que aí nós temos, de um lado, o poema Porta e, do outro lado, o poema de Augusto Campos, certo? Então, vejam só, a gente olhando para o poema de Augusto Campos, o que o autor escreve, por que ele pretendeu escrever, o que ele pretende escrevendo a palavra lixo com a palavra luxo, né? Será que ele escreveu lixo com a palavra luxo ou luxo com a palavra lixo? A gente procura fazer essa reflexão, né? Então nós vemos aí que ele usou muitas palavras luxo, né, para escrever a palavra lixo. E isso nos faz refletir. Então, qual é a palavra que ele mais usou? Com certeza a palavra luxo, não é verdade? Ele usou a palavra luxo para escrever
a palavra lixo. Isso a gente pode lembrar um pouco dos eixos estruturantes. Olha, nós temos aí o princípio da criatividade. Então, nós podemos trabalhar isso com nossos estudantes, fazendo com que ele, a partir de um poema visual, a partir da criação de poemas visuais, ele possa ativar a criatividade, tá? Mas aí continuo perguntando, qual é a mensagem que o autor pretende passar com esse poema? Porque nós sabemos que todos os poemas, eles passam, como eu falei do poema Porta, eles passam sentimentos, emoções, algo que o autor está querendo transmitir, não é verdade? Isso não é diferente com o poema visual, tá? Então, aí, com esse poema, o que o autor pretende transmitir de mensagem? Então, na verdade, quando o autor escreve esse poema, ele quer nos passar a imagem de que, de repente, tudo que é luxo gera um lixo também, a questão do consumismo. Quando a gente fica pensando muito na questão de estar na moda, de comprar muitas coisas, muitas vezes, sem motivo algum, só por comprar. Então, acaba que tudo que se compra em demasia gera uma quantidade maior de lixo. Então, de certa forma, essa foi a mensagem que o autor quis nos passar, né? Olha, o tanto de palavra luxo que ele utilizou para escrever a palavra lixo. Então, a questão da quantidade, a questão do consumismo em demasia, né? Passa a moda, não usa mais, vira lixo. É por esse viés. Então, sendo assim, eu posso considerar esse poema uma crítica social, né? Eu diria que sim, né? Quando se trata de algo que nos faça alertar, né? Que nos alerta para alguma coisa, para alguma ação humana que nós muitas vezes fazemos sem pensar nas consequências. Isso é uma crítica social. Então, aí, eu também lembro de algum eixo estruturante que a gente possa trabalhar aí, né? Que eu possa trazer isso para o meu planejamento, para a minha discussão, quando eu estou trabalhando esse poema, né? Então, olhando de longe o poema Lixo, de Augusto Campos, eu enxergo a palavra lixo, mas quando eu me aproximo um pouco mais, eu consigo entender que existe aí a palavra luxo, que dá sentido de profundidade, né? O lixo que há dentro do luxo, o luxo que há dentro do lixo, isso servindo, como eu falei anteriormente, de um alerta, né? De uma crítica social, que a busca, né? A nossa busca na sociedade moderna por status, por luxo, quando na verdade o luxo, no final, vira lixo. Então aí, vejam só, eu consigo enxergar nesse poema, né, como trabalhar essas questões sociais, de consumismo, de preservar o meio ambiente, né? Eu consigo trabalhar alguns temas transversais também aí com o aluno na perspectiva de reflexão, né? Então, no poemas visuais, as imagens dos poemas representam, né, elas já representam a própria pluralidade da realidade, tá? Então, eles estão organizados nesse sentido. Estão organizados imagens, palavras e, muitas vezes, movimento. Então, os poemas visuais, como acabamos de ver, é um texto multimodal. É uma poesia visual que tem movimento, né? Porque a gente sente aí a ludicidade, a sonoridade e as palavras posicionadas que formam uma imagem. Então, esse texto eu posso trazer para a sala de aula. Então, os textos multimodais na escola, né? A base, ela amplia muito essa questão da análise, no campo da análise linguística e da semiótica, né? A interpretação dos textos a partir de imagens, de links e demais recursos que compõem. Então, o documento, ele propõe, por exemplo, a observação da formatação dos mais diversos textos, inclusive em ambientes digitais, de modo que o aluno ele consiga entender que a escolha da diagramação do conteúdo também é portadora de sentido, com as fotos, né? Então, os estudantes eles deverão ser capazes de perceber essa intencionalidade que há por trás da imagem. Então,
transmitida por informações de enquadramento, né? A luz que foi utilizada, de forma como as palavras se posicionam no texto, né? Então, a base, ela traz, né? E isso está nas nossas propostas, na proposta do novo ensino médio. Ela traz esse gênero, como isso pode chegar na sala de aula? Então, há uma infinidade de gêneros que é citado lá no documento, que é preciso que a gente só faça essa escolha, né? Aquilo que combina com o objetivo de aprendizagem que eu pretendo ensinar. E os gêneros, hoje em dia, eles são diversos, eles são multimodais, são semióticos, né? Como vimos, eles misturam as linguagens, né? E muitos deles até se completam, né? Então, eu posso fazer, por exemplo, os meus alunos lerem o Dom Casmurro, né, de Machado de Assis, e, ao mesmo tempo, confrontar, por exemplo, trechos do meu texto com trechos da minissérie, né, da Capitu. Lembra? Uma minissérie televisiva, de repente eu vou lá na internet e baixo um capítulo, um trecho desse filmezinho, e aí faço essa comparação, né, essa dinâmica na sala de aula. Além disso, as possibilidades interdisciplinares que esses textos me proporcionam. Então, eu posso trabalhar não só o texto, de um filme, mas eu posso trazer também um gráfico, né? Trabalhar numa pesquisa, trabalhar numa possibilidade de elaborar infográficos, de elaborar cartazes, e aí trazendo elementos e assuntos e objetos de conhecimento, de repente, de outros componentes curriculares, nessa perspectiva interdisciplinar, né? E aí, nesse movimento de trazer outros componentes e estar pautando no meu planejamento objetos de conhecimento que conversem com esses componentes, eu também trago os eixos estruturantes quando eu proponho, por exemplo, uma pesquisa de autores, uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa na internet. Eu estou propondo a investigação científica, o processo criativo, quando eu proponho, a partir de uma situação problema ou de uma situação determinada, a construção de poemas visuais para transmitir sentimentos e emoções, traduzir a situação do cotidiano. Eu estou trabalhando o processo criativo, a mediação e intervenção sociocultural, quando eu trago essa realidade externa à escola, a realidade do aluno, para ser tratado, de repente, a partir de um poema, a partir de um infográfico, a partir de um podcast, essa discussão na escola. E também procurar nesse movimento onde eu encontro o empreendedorismo. Não só o empreendedorismo no sentido financeiro, né? Porque é isso que ele nos leva a pensar, mas no empreendedorismo no sentido de empreender, de ter atitude, do aluno olhar o contexto dele e, de repente, estar trazendo isso à tona, uma discussão a partir de uma entrevista, a partir de uma pesquisa, ele ter atitude. E nesse bojo todo, nesse movimento de estimular meu aluno, de propor situações problema, de trazer situações que façam refletir, eu estou desenvolvendo as habilidades e as competências que são propostas, que são pautadas na base e nas nossas propostas curriculares que estão nas escolas no novo ensino médio.